Vamos conferir o que será destaque hoje aqui no Foca. Hoje é hoje. Vamos lá. Olha, Câmara encerrou ontem os trabalhos para o recesso dos parlamentares. É o recesso parlamentar. As férias dos vereadores. Colônia de Pescadores quer apoio da ATAP para construir a sua sede. A colônia vai lutar pela sede agora dos pescadores. Ministro da Cidade participou ontem da solenidade de entrega das casas no residencial Virlande Freire. E olha, a mãe deixa as crianças em casa, vai meter umas biritetes. Aí voltou, o conselho já estava na casa lá com as crianças. Tudo isso e muito mais comigo aqui agora após o intervalo. Eu volto lá e cá, rapidola, hein? Mas olha, ontem aconteceu a sessão solene de encerramento dos trabalhos da Câmara Municipal para o recesso dos vereadores. Engatou? Nessa sessão especial, a Câmara prestou homenagem à seleção itaitubense de handebol pela conquista do tricampeonato regional da modalidade na cidade de Altamira. O autor da moção foi o vereador Wesley Aguiar e a homenagem foi recebida por parte dos atletas que integram a seleção. A Câmara está de parabéns por nos ofertar essa comenda. A equipe do Handebol Clube, pelo trabalho que vem sendo feito e pelos os atletas que nós temos dentro do nosso município e representam o nosso município, são valorizados lá fora, como teve muitos atletas que foram convidados para participar por outras equipes já. Então, quer dizer, isso é um reconhecimento que não só nosso município está vendo, lá fora também o pessoal está vendo e estão despertando a curiosidade de saber por que esse handebol de Itaituba, tão distante dos grandes centros, se destaca a nível estadual. Eleito como o melhor jogador da final, Edson Dourado também agradeceu a homenagem e lembrou do esforço que cada um dos atletas da seleção de handebol faz para representar bem o nome do município de Itaituba nesse esporte. A gente fica muito feliz, com o trabalho que vem sendo exercido dentro do município de Itaituba na modalidade de handebol. Agradecer ao grupo que mesmo sai das suas casas altas horas da noite, a gente treina até de madrugada, tendo que trabalhar no dia seguinte. Outra homenagem feita pela Câmara foi para a Faculdade do Tapajós, que recentemente comemorou 10 anos de atividade aqui em Itaituba. A moção à Faculdade do Tapajós foi feita pelo vereador Iamax Prado e foi recebida pela professora Carol Whittaker. Esta homenagem que a faculdade vem recebendo hoje só vem demonstrar realmente o reconhecimento de todas as atividades que a faculdade vem desenvolvendo ao longo desses 10 anos. Então, a faculdade ela realmente tem a preocupação de estar proporcionando à comunidade de Itaituba sempre melhorias. Prestigiaram essa sessão de encerramento dos trabalhos na Câmara Municipal os comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ao final da sessão, o vereador Isaac Dias, que presidiu a reunião, disse que, no seu ponto de vista, o Poder Legislativo cumpriu bem o seu papel nesse primeiro semestre legislativo de 2015. A Câmara encerra o seu primeiro período legislativo 2015 com muito êxito. A Câmara esteve presente no seu papel fundamental, que é de representar o povo. Então, em todas as demandas em que a população itaitubense solicitou e até que não solicitou, mas que entendemos ser necessária a presença da Câmara, nós estivemos lá representando a população. Como fica os trabalhos da CPI nesse recesso parlamentar, vereador? O trabalho da CPI não é prejudicado pelo recesso parlamentar. E nesse período o vereador não está de férias, apenas se suspende as atividades das sessões ordinárias para que os vereadores possam visitar suas bases políticas, possam visitar o interior, possam percorrer a cidade com mais tempo, para que o vereador possa elaborar sobre projetos de leis, requerimentos, à vontade popular e no retorno está apresentando. Mas a Câmara continua com as suas atividades normais, as comissões continuam nas suas atividades normais, apenas não há sessão ordinária, mas a Câmara continuará atendendo a demanda populacional. Olha, a Colônia de Pescadores está numa luta aí agora para construir a sua sede, E inclusive está buscando o apoio aí da ATAP, que é a Associação de Terminais aí de Miritituba, para que o sonho dessa diretoria, que já foi de diretorias passadas, se torne uma realidade agora. A Associação dos Terminais Portuários de Miritituba, a ATAP, deve ser um parceiro importante para a Colônia de Pescadores. A ATAP já recebeu documento solicitando apoio para a construção da sede da Colônia de Pescadores Z56.
O presidente Francisco Tucuruí afirmou que esse pedido foi feito à TAP, mas a colônia ainda não recebeu resposta. A TAP está nos acompanhando e nós acompanhando a TAP. A TAP, o que ela passou para a gente, que a partir de agora a gente vai começar a conversar. Também esteve com nós aqui os representantes da CAGIL e eles não garantiram nada para nós, mas isso que eles puderem fazer a partir de agora para frente, a gente vai tentar discutir umas melhorias para a entidade. Esperamos que isso seja verídico, que isso venha a acontecer. Quais seriam os pedidos aí? Olha, nós fizemos um pedido, não sei se foi um pouco alterado, mas você vê uma das maiores necessidades das redes 56 seria uma sede. Nós não temos uma sede hoje, não por falta de interesse, que a gente também sabe que a outra administração lutou também, não conseguiu. A gente continua lutando, mas não temos condições de fazer, porque nós temos um grupo de poucos pescadores. Nós temos hoje a faixa de 600, 700 pescadores nas redes 56 e nós temos um gasto muito alto. Então, o que nós colocamos para eles, que seria, em primeiro lugar, a construção da nossa sede. E eles falaram que não deram uma garantia, mas futuramente a gente vai conversar, discutir, e conforme os portos for funcionando, mais empresa está chegando para o grupo, e com certeza eu tenho a esperança que nós vamos ser elogiados e ganhar a nossa sede. Mas olha, enfermeiros dos hospitais públicos e particulares, participam de curso de capacitação em gestão hospitalar. O evento foi organizado pelo Conselho Regional de Enfermagem e conta com a participação de um palestrante que veio especialmente para orientar a capacitação. Na visão do Corém, o enfermeiro é um dos profissionais da saúde mais importantes do sistema. Ao lado dos auxiliares de enfermagem, é ele quem vai dar o primeiro atendimento ao paciente e reunir as informações que serão repassadas aos médicos. Mas nesse evento em particular, foram enfocados outros aspectos, como a gestão hospitalar. Segundo o representante do Corém no município, em cada unidade de saúde, seja centro, posto, pronto-socorro ou hospital, a presença do enfermeiro é essencial, especialmente aquele que fica responsável técnico pela unidade de saúde. Por causa disso, ele também precisa estar qualificado em gestão. Então, o Conselho, nessa ocasião, ela vem justamente organizar e legalizar esse profissional que é ausente no nosso estabelecimento, e por conta disso o Corém, quando ele vem aos municípios, não só Itaituba, mas nos diversos outros, ele vem como se fosse uma forma de punir o profissional. Mas, no entanto, o que acontece é porque há uma ausência desse responsável técnico pelo estabelecimento, reconhecido pelo Corém, que é o elo de ligação. O Corém vem, quando ele chega no estabelecimento, ele vai conversar com aquele que ele sabe que realmente foi certificado para ser o responsável por aquele estabelecimento de saúde. E aquele já vai estar sendo instruído, orientado pelo próprio Conselho de que forma ele pode estar organizando para que nós não tenhamos nenhum tipo de conflito com o nosso Conselho. O interesse do profissional enfermeiro em gestão hospitalar precisa ser aguçado para que ele esteja cada vez mais preparado para o mercado. O curso de capacitação em gestão hospitalar ou gestão em unidades de saúde vem exatamente para dotar a classe de uma formação a mais, o que vai auxiliar em muito no seu desempenho. Esse curso de gestão de serviços de saúde é justamente fazer com que o enfermeiro entenda essa responsabilidade que ele tem junto à equipe de enfermagem, junto ao estabelecimento de saúde, para que ele possa desenvolver de forma segura, de forma que garanta realmente a solução daquele problema de saúde ao usuário e também garanta a legalidade das ações. Um pequeno intervalo, eu vou voltar falando da solenidade de entrega das casas no residencial Vilane Freire ontem à tarde, já após o intervalo. Mas olha, o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente realiza conferência, vamos conferir a matéria. A 8ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente já vinha sendo anunciada pelo Conselho há vários dias, mas a resposta da sociedade foi bem abaixo do que era esperado. Durante o evento são discutidas as principais demandas do setor e dado encaminhamento a essas demandas para as conferências estadual e nacional, de onde essas propostas serão agrupadas para servirem de base para a elaboração de políticas públicas para atenção à infância e juventude. Esses níveis de resultados eles são feitos justamente com esse estudo de campo, né? Quando as pessoas vão trazer, olha, a nossa demanda é essa,
né? Nós temos dificuldade nessa área, por exemplo, o nosso bairro está com esse tipo de dificuldades, o nível de adolescentes que estão envolvidos com drogas, né? São esses, o nível de adolescentes que estão envolvidos com álcool e assim por diante. Então, faz o ajuntamento dessas propostas, então aí se faz um estudo para que se possa elaborar e isso ser formulado, né, em uma proposta que possa ser levado até a plenária, né, para ser votado, né. As conferências municipais são organizadas exatamente para identificar as principais carências desta subárea da assistência social, buscar alternativas de solução e convocar a sociedade para discutir propostas a curto ou médio prazo que possam auxiliar para melhorar esses serviços. Quando não há efetiva participação da sociedade, não será possível fazer as cobranças posteriormente. Durante esse evento é organizada uma extensa dinâmica de grupo como forma de agrupar o maior número possível de propostas, já que a participação não está atendendo às expectativas. A população ainda não compreendeu esse mecanismo, né? A gente convoca, mas eles não comparecem. E quando não ocorre esse comparecimento da sociedade representada, fica uma pergunta, né? Fica um vazio. Quer dizer, de qualquer forma vai ser elaborado todas essas propostas. E quando a população não participa, depois não adianta cobrar, né? Depois se reclama, você leva o seu filho lá no hospital, não tem um bom atendimento, você leva o seu filho em outros setores, não vai ter um atendimento adequado, você fica reclamando, mas é um reclamamento vazio. Porque a oportunidade de se fazer essa reclamação é aqui na conferência igual essa, né? Para que essa reclamação possa ser formulada e assim alguém do Poder Legislativo a nível estadual ou federal possa ouvir o clamor da sociedade. Quando isso não acontece, continua ocorrendo, como vocês estão vendo aí, a reclamação em todos os setores, mas sem um efeito. Polícia Militar prende jovem que estava realizando manobras perigosas próximos ao Posto Leal. O jovem William Gomes da Silva, de 18 anos, foi apresentado na seccional de polícia na noite de ontem, após ser abordado pela guarnição da Polícia Militar nas proximidades do Posto Leal, onde estava realizando manobras um tanto radicais nesta moto Honda Bis de cor vermelha, da placa JVO 1835. Considerando que o trânsito não é uma pista de motocross, a Polícia Militar levou o rapaz e o veículo para apresentação na seccional. Além das manobras no trânsito, o William estava sem o capacete de proteção e não possui habilitação. A motocicleta, por sua vez, estava com a descarga alterada. Segundo o sargento, a guarnição estava realizando a ronda ostensiva de rotina quando o William, não percebendo a presença da polícia, começou a fazer as peripécias. A gente estava de PB no próximo ao Posto Leal da 34ª Rodovia Transamazônica, quando o cidadão com esse veículo totalmente fora dos padrões, né, sem capacete, com a descarga toda alterada, sarachu, acelerando a moto, causando aquele barulho ensurdecedor. Então, chegamos com ele lá, no momento que ele foi parar, nós fizemos uma detenção do mesmo, trouxemos para a seccional, né, já visto que o mesmo também nem é habilitado, então isso aí é enquadrado num crime de trânsito e o mesmo foi conduzido aqui para a seccional para fazer os procedimentos cabíveis. O sargento também ressaltou que o jovem, além de estar pondo sua vida em risco, poderia ocasionar algum incidente e colocar a vida de outros condutores na mesma situação. Infelizmente, se depara com um grande número de jovens causando esse transtorno aqui na cidade, né, com essas motos, com essa descarga sarachu. Infelizmente, é lamentável que esses jovens, em vez de estar fazendo outras ocupações, estão conduzindo essas motos, fazendo direção perigosa aí, podendo causar até a morte dos próprios mesmos. Mas olha, vamos falar da solenidade de entrega das casas do Residencial Virlande Freire, né? Aconteceu ontem à tarde com a presença do ministro das Cidades e também do ministro da Agricultura e Pesca. A recepção ao ministro das Cidades, Gilberto Kassab, foi comandada pela prefeita Eliane Nunes, que considera esse um momento histórico para Itaituba. Pela primeira vez, o município recebe uma comitiva tão numerosa e com tantas autoridades ao mesmo tempo. Gilberto Kassab veio acompanhado do vice-governador paraense Zequinha Marinho, do ministro da Pesca e Aquicultura, Helder Barbalho, dos deputados federais Francisco Chapadinha e Joaquim Passarinho, além de deputados estaduais e assessores. Ainda no aeroporto, as autoridades concederam uma entrevista coletiva, falando sobre os avanços do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, de como anda o programa Brasil Afora e o que se projeta de conquista para Itaituba, que já tem quase 1.500 unidades entregues e agora entregou mais 1.000 unidades. O programa é desenvolvido
em uma parceria do governo federal com os estados e municípios. Nós esperamos que na etapa 3, né, ministro, a gente possa ter uma atenção diferenciada como tivemos agora, a fim de que nosso passivo, em termos habitacionais, a gente possa ir diminuindo a cada dia e dando ao povo paraense, né, uma moradia com mais dignidade e com mais qualidade de vida. Nós estamos entregando aqui 1000 casas e com certeza precisamos de mais 1000, né, para que a gente possa pelo menos amenizar aquelas pessoas que não têm um teto para morar. E não podemos achar que isso está resolvido, mas é um grande avanço. E o mais avanço ainda é o governo federal, o governo do estado e o governo municipal todos juntos, pensando numa coisa só. Então que nós precisamos vir inaugurar um conjunto desse e já propor uma nova fase de pelo menos mais 1000 casas para que a gente possa, não só em Itaituba, em toda a nossa região. As autoridades também abordaram a preocupação do governo em que o programa atinja a sua meta principal, que é oferecer moradia a baixo custo para famílias reconhecidamente necessitadas e que estejam dentro da faixa de renda prevista no regulamento. O ministro Gilberto Kassab também enfatizou que a composição do programa prevê que todas as denúncias de irregularidades sejam apuradas rigorosamente para não prejudicar as famílias. Quando isso acontece, uma comissão recebe e apura as denúncias. Se houver comprovação, o beneficiário que foi contemplado de forma irregular está eliminado automaticamente do programa. Mas o ministro também adiantou que situações assim acontecem isoladamente e já estão previstas na composição do programa. Outro que defendeu rigorosa apuração das denúncias foi o deputado federal Francisco Chapadinha. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Você sabe que tem muitas pessoas pobres que precisam de uma moradia. E veja bem, quando há uma negociação desse tipo, não se pode admitir. Eu acho que tem que haver uma fiscalização, isso aí. Não podemos aceitar pessoas negociar uma coisa que é da pessoa pobre, que realmente não tem moradia para morar. Então eu não concordo com isso. Eu acho que tem que haver uma fiscalização do governo federal para que proíba essa situação. Imagine então, num programa que é o maior programa habitacional da história do planeta. Não existe na história do planeta um programa habitacional que tenha construído 7 milhões de unidades. A imprensa tem sido a grande parceira desse programa, apontando os problemas do programa, e que ela continue assim, isso nos ajuda demais, não é? Para que esses poucos problemas sejam corrigidos, não é? E que responsáveis, quando existe má fé, sejam punidos. A entrega das 1000 unidades do programa aconteceu em um ambiente festivo e com muita irreverência. Todas as autoridades foram convidadas para o palco, onde foram proferidos discursos e rendidas homenagens. A prefeita Eliene, que presidiu o evento junto com o ministro Kassab, lembrou do principal homenageado, o ex-prefeito já falecido Virlande Freire, patrono do residencial. Virlande foi representado pelo filho Vilmar Freire, que recebeu uma comenda e a chave da cidade das mãos do vice-governador do estado. Onde você vai, nos 4 cantos da cidade, há um reconhecimento do povo. E a gente fica muito grato por isso. É aquilo que o Virlande dizia. Itaituba deu tudo o que ele tinha a ele e ele queria retribuir. E tenho certeza que retribuiu. E hoje ele está vendo lá de cima, está muito feliz. Foi a segunda entrega de unidades do programa no Pará em apenas um dia. A primeira foi na cidade de Bragança, onde foram entregues 1.352 unidades. A prefeita Eliene se mostrou bastante entusiasmada com mais este avanço do programa no município. Segundo ela, para Itaituba foi mais uma conquista para famílias como a de Dona Luzia, que só agora, aos 72 anos de idade, finalmente foi contemplada com uma casa própria, depois de ter se inscrito no programa por 3 vezes seguidas. Há muito tempo eu venho trabalhando aqui na região de Itaituba, mas nunca tinha conseguido. Se inscreveu no programa nas outras vezes? As 3 vezes, e agora eu consegui. Hoje nós estamos aí recebendo mais 1000 casas, um residencial completamente preparado para essas 1000 famílias que estão recebendo, com praças, com quadras de areia, com academia ao ar livre, com parquinho, com a creche quase pronta, com posto de saúde também quase pronto. Então, isso realmente é um momento de muita alegria. Nós somos felizes, já falamos isso na chegada deles, em estar comemorando junto. Mais uma etapa histórica, como a gente sempre diz, e pela felicidade que nós temos também, de já estar correndo atrás com o projeto de transição também de novas moradias. Ontem, por ocasião da solenidade de entrega das casas lá no residencial Virlande Freire, eu e o companheiro Johnny Alves
enquanto o falatório estava lá longe, né? Estavam falando para lá, e aí, aí o companheiro Dionei, estávamos circulando pelas ruas do residencial. De repente, pum, um barulho, estrondo atrás do carro, olhamos, já tinha um motoqueiro jogado lá no asfalto. Foi o primeiro acidente no residencial registrado pela nossa equipe de reportagem. Enquanto a solenidade de entrega das casas estava acontecendo, aconteceu também o primeiro acidente de trânsito dentro do residencial. A caminhonete Pajero, dirigida pelo prefeito de Trairão, Danilo Miranda, quando fazia o contorno para deixar a avenida principal em frente à praça, recebeu um baque forte na roda esquerda dianteira e o motoqueiro foi lançado ao solo, ficando um bom tempo jogado no asfalto. O prefeito Danilo Miranda deu todo apoio para o motoqueiro, que parecia querer sair daquele local o mais rápido possível, mesmo com a mão bastante machucada. O motoqueiro tentou ultrapassar a caminhonete quando bateu no carro. O menino que brincava nos brinquedos da praça viu como o acidente aconteceu. O cara deu sinal sim, aí o cara da moto lá veio topado assim, aí o carro deu sinal, ele veio com tudo e bateu na roda do carro e ele caiu de moto. Na hora que o carro já estava dobrando? Aham. Ele veio e bateu? Na roda do carro. Tu estava perto e viu isso aí? Aham, eu tava bem aqui brincando, aí eu tava indo pra ali, eu vi o carro, aí eu vi a batida do pai, eu falei, caiu. Olha, e nesse momento, depois desse acidente aí, nós já estávamos saindo do residencial quando nós deparamos com um incêndio que estava ocorrendo lá, bem próximo do residencial, né? Provocado pelos fogos que foram estourados lá, caíram lá na mata e acabou começando um fogo. O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para o local. A queima de fogos por ocasião da solenidade de entrega das casas no residencial Virlande Freire quase acaba causando um grave problema para algumas famílias que residem às proximidades. O fogo logo se alastrou em uma grande área de mata seca. Rapidamente o fogo foi consumindo a mata rasteira. O fogo começou a assustar e o Corpo de Bombeiros foi acionado, que demorou para chegar ao local. Apesar do fogo ter queimado grande área, apenas 2 bombeiros foram deslocados. Como em alguns trechos o fogo ainda teimava em avançar, foi preciso usar uma pequena mangueira de emergência para controlar o fogo. Para os 2 bombeiros, foi um trabalho duro. As famílias próximas acompanhavam o trabalho preocupados, mas como havia uma estrada próxima que dá acesso ao aeroporto municipal, o fogo não avançou mais, mas assustou muita gente. 4 crianças foram encontradas pelo Conselho Tutelar, Polícia Militar, sozinhas dentro de uma residência no bairro Maria Madalena. São cada vez mais comuns casos de pais que deixam seus filhos menores de idade em casa sozinhos. O artigo 133 do Código Penal prevê que abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo é incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, caracteriza-se crime de abandono de incapaz. Na noite de ontem, através de uma denúncia anônima, o Conselho Tutelar, com suporte da Polícia Militar, se destacaram até o bairro Maria Madalena, próximo ao ramal do Jacarezinho, para verificar uma denúncia de abandono. A denunciante dizia que os pais deixavam 3 crianças em casa sozinhas, que ficavam de até 3 dias fora da residência. Para surpresa da conselheira, foram encontradas não apenas 3 crianças, mas sim 4. Os menores de 2, 4, 7 e 10 anos estavam todos dormindo e de cara confirmaram que ficavam frequentemente sozinhos em casa. Foi possível detectar o alto índice de vulnerabilidade em que vivem as crianças. A casa não oferece muita segurança e a situação financeira da família demonstrou ser bastante precária. O tipo mais comum de abandono é deixar o incapaz em casa e sair para trabalhar. Entretanto, nestes casos, e dependendo das circunstâncias, pode haver a caracterização do crime de maus-tratos previsto no artigo 136, também do Código Penal. A criança de 10 anos nos relatou que o pai lhe maltratava e mostrou uma marca na costa, que seria de agressão. A população é essencial nessas denúncias, até porque o Estatuto da Criança é bem claro, é dever de todos, como diz o artigo 4º, né? É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente. Então, essa denúncia foi passada, inclusive, o denunciante, ele disse que essas crianças são espancadas constantemente. Essa criança de 10 anos, que é quem é responsável para tomar conta das irmãs, é espancado constantemente quando se nega a fazer isso. Eles vão ser acompanhados por psicólogo, assistente social, vai ser feito um estudo do caso para poder
os pais serem enquadrados nesses crimes aí. A mãe dos menores chegou assim que o conselho saía do local e foi possível notar que a mesma havia ingerido bebida alcoólica. Quelijane Gonçalves da Silva, de 26 anos, ainda tentou colocar a culpa no filho menor de 10 anos pelo acontecido, mas foi contida. Depois de verificada a denúncia e constatada a veracidade dos fatos, as 4 crianças que foram encontradas na residência foram encaminhadas ao abrigo municipal. A mãe das crianças está sendo apresentada na 19ª Seccional de Polícia e, segundo a conselheira tutelar, ela irá responder por abandono de incapaz. A mulher está grávida de 5 meses e, contrariando a denúncia, diz que esta foi a primeira vez que deixou as crianças sozinhas em casa e assumiu a culpa. Eu sei disso daí. É como eu estou falando, o que é certo a gente recolhe a razão da gente, né? Não? Você como mãe, como é que você se sente em eu poder? Eu me sinto assim, magoada porque eu deixei eles lá. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez que eu deixei eles assim. Só isso que eu me sinto, mas isso daí a gente tem que assumir, né? O erro da gente, quem erra tem direito de assumir, né? Foi dito que o menino de 10 anos é que cuida das ele crianças. Ele fica. Olha, quando eu vou lá embaixo, eu vou tirar a Bolsa Família dele. Eu digo, meu filho, tu fica aqui. Porque a família dele não quer vir, eu vou forçar, né? Fica aqui com todos os irmãos, fica bem aqui dentro de casa, que eu venho de lá pra cá. Eu vou comprar as coisas de vocês. Quando eu chego lá em casa, falo, tá minha meninazinha, e ele sai. Viu? Meu filho, não disse para tu ficar aqui. Por que tu quer sair? Viu? Não disse para tu não sair, fica aqui. E agora como é que fica a situação? Agora teus filhos estão no abrigo? Pois é, e aí a gente tem que lutar agora. E quer viver o dia todo na rua, de tanto conselho que a gente dá para ele. O pai dos menores não foi encontrado pela polícia. De acordo com a lei, apenas aos 16 anos a pessoa é capaz de praticar por conta própria alguns atos da vida civil. Nessa fase se inicia uma minoração de alguns deveres que recaem sobre os pais. Sobre a pena, podem variar de caso a caso, porque existem agravantes que podem aumentar a pena em até 1/3. Em linhas gerais, a pena vai de 6 meses a 3 anos de detenção. Se houver lesão corporal, por exemplo, a pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Se houver falecimento, a pena de reclusão varia de 4 a 12 anos. Pequeno intervalo. E vou voltar falando do afastamento do prefeito de Novo Progresso pela Câmara Municipal daquele município. Você confere já após o intervalo. Mas olha, a Câmara Municipal de Novo Progresso cassou o mandato do prefeito Romagnoli. Vamos conferir a matéria. A sessão extraordinária iniciou às 16 horas de segunda-feira e contou com a presença dos 9 vereadores da casa. O secretário da mesa diretora fez a leitura do parecer do relator da comissão, que apurou a denúncia de inexigibilidade de licitação, ou seja, um serviço contratado sem processo licitatório. Sempre que foi convocado para depor na comissão, o prefeito Oswaldo Romagnoli não compareceu às audiências. Segundo o relator Sebastião Bueno, teria apenas encaminhado para a casa documentos justificando suas ausências. E contestando o poder dos vereadores com relação ao processo, o vereador Chico Souza, do PMDB, afirmou que as evidências de irregularidades são incontestáveis e que, além desta denúncia, que resultou no afastamento do prefeito há mais de 80 dias e, posteriormente, sua cassação, outras 4 denúncias estão sendo apuradas. No relatório foi muito bem claro. Se o senhor Oswaldo queria ter um funcionário, se ele queria fazer a coisa como tem que ser, ele pegaria um funcionário de carreira do município e gastaria dinheiro com esse funcionário, investindo na carreira desse funcionário. Que é isso que não acontece muito no funcionalismo público. É que muitas vezes o gestor não pega um funcionário e não coloca ele para seguir uma carreira, não investe nele. Prefere investir num apadrinhado, num cabo eleitoral. Por quê? Ele já entra com uma dívida, porque ele arrumou foto. E acredito que o senhor Oswaldo, ele não só fez essa ilegalidade, ele fez várias. É por isso que tem aí 5 denúncias nesta casa apuradas. E nenhuma até nesse momento eu vejo que ele não tem culpa. Todas eles têm culpa. Na sessão extraordinária, Oswaldo Romagnoli também não compareceu. Apenas o prestador de serviço contratado, o senhor Hélio Polizel Júnior, esteve presente. Usou alguns minutos das 2 horas que lhe foram concedidas para a sua defesa. Porque eu realmente prestei o serviço e atendi toda a demanda que o município precisava de mim.
A prefeitura, quando ali eu fui chamado, fui convidado, ela estava numa situação deplorável. Tinha meia dúzia de computadores velhos, estragados, sem sistema. Tá? Se não fosse um trabalho ali de um profissional, não é se gabando, mas de um profissional que tivesse capacidade de levantar todas as bases de dados que foram deletadas pela antiga gestora e seus servidores, não funcionaria. O setor de tributos não estaria funcionando, todos os cadastros dos munícipes, todos os cadastros de ruas, todo o histórico do município tributário teria sido perdido. Depois de ouvir a defesa do prestador de serviço, acusado de ser contratado de maneira irregular, os vereadores deram prosseguimento à sessão. Seguindo o regimento da casa, o processo foi seguido por 2 turnos de votação. Na primeira votação, o resultado ficou 7-2 pela cassação do prefeito, que já estava afastado do cargo por mais de 80 dias pela própria Câmara Municipal. Na segunda votação, o resultado foi semelhante, confirmando a cassação do prefeito Oswaldo Romagnoli. Declaro o mandato do prefeito Oswaldo Romagnoli foi cassado pela Câmara de Vereadores. O vice-prefeito Joviano José agora deve assumir em definitivo o cargo de gestor do município. E na verdade eu estava prefeito, né? Eu não era prefeito, apenas substituindo. E no momento a Câmara fez a cassação, agora é aguardar realmente a minha diplomação, para realmente ser oficial, né? A diplomação, para que realmente eu me torne prefeito de verdade, né? De acordo com o presidente da Câmara, os vereadores fizeram justiça mediante as apurações realizadas. Essa Casa de Lei várias vezes tentou intimar o seu Oswaldo para vir fazer a sua defesa nessa casa e ele nunca compareceu nessa casa nem para dar uma satisfação, sempre desmoralizou essa Casa de Lei. Então essa Casa de Lei fez o papel dela e fez bem feito. Logo após o final da sessão, o prefeito cassado Oswaldo Romagnoli, através do aplicativo WhatsApp, publicou em alguns grupos sua justificativa. Inicia falando que não foi eleito para atender o capricho dos 7 vereadores, e sim para atender às demandas dos progressenses, e que o resultado da votação não teria o surpreendido. Declara que irá recorrer à última instância para provar sua inocência, e que a justiça irá punir os que se escondem atrás do poder democrático para viver e se promoverem por meio da corrupção. Finaliza dizendo que conta com o apoio da sociedade. Falar da Noite Cultural da Mão Cooperadora 2. O Centro de Convenções Pastor Edgar Henke foi o palco da 8ª Noite da Cultura do Centro de Educação Infantil, a Mão Cooperadora 2. 24 turmas do Maternal ao Jardim 2 participaram do evento. A Noite da Cultura Infantil tem como objetivo despertar a conscientização e mobilização coletiva em torno da aprendizagem, usando as apresentações socioculturais das linguagens artísticas, como a música e a dança. O evento foi prestigiado por muita gente que compareceu no local, incluindo os pais dessas crianças que compartilharam suas alegrias. O presidente da Mão Cooperadora, Oreste Grener, em suas palavras, agradeceu a direção do Centro de Educação Infantil pelos trabalhos prestados e fez um apelo à CEMED para avaliar melhor o processo de eleição dos diretores das escolas. A diretora Eli Regina, que está deixando a direção, fez uma avaliação positiva da 8ª Noite da Cultura Infantil. A gente esperava assim que viesse um público, como vem todo ano, mas esse ano superou mais ainda. Nós só temos a agradecer, né? Agradecer a cada pai, agradecer a Igreja de Deus, que nos tem sempre apoiado, agradecer a Deus, agradecer aos pais que colaboram sempre conosco, né? Estamos muito felizes porque foi um sucesso, graças a Deus que já é 8ª noite, já é 8 anos, né, que a gente faz esse evento e cada ano assim a gente fica mais surpreendida com o sucesso que é. Para o pastor Oreste Grener, o importante é o conhecimento cultural sem sair da essência cristã. Queremos sempre ser criativos e dinâmicos em toda a área de ação nossa, ou seja, no serviço social, ou seja, na educação, ou seja, na clínica médica, onde que nós atuamos, para quem nos conhece, sempre temos um diferencial. E sem perder a essência, que é levar a verdade, a palavra de Deus, e
e formar cidadãos do céu e da terra, bem informados. E nada melhor do que a gente ver aqui hoje à noite, nessa noite da cultura infantil, do trabalho deles, de uma forma assim maravilhosa e espetacular. Hoje, com certeza, foi um dia de muita emoção para as pessoas que foram para o residencial Virlande Freire receber a chave da sua casa, para que possa colocar as coisas e já começar a morar lá. Depois de terem sido anunciadas como contempladas no programa Minha Casa Minha Vida, as famílias começaram a se mobilizar para fazer a mudança. Já na tarde de terça-feira, elas foram para a cerimônia de entrega das unidades do residencial Virlande Freire. O anúncio feito pelo mestre de cerimônia foi de que, naquele momento, simbolicamente, seriam entregues somente 5 chaves. A entrega do restante seria nesta quarta-feira. Mas não era bem assim. As chaves seriam entregues por quadras, como aconteceu nos outros 2. Mas o que essas famílias querem mesmo é ocupar sua casa. E nem o forte sol da manhã inibiu esse desejo de pegar a chave. Saber que eu recebo a minha chave hoje para me mudar quinta-feira. Quer ir para casa? Quero ir para casa. Vou dormir na minha hoje. Se proteger do calor era a regra, mas ninguém queria sair da fila. O jeito era usar o guarda-sol, refrescar com água ou suco gelado e usar o protetor solar. Qualquer artifício seria válido para não desistir sob a pressão do calor. A gente está precisando, tem que enfrentar, né? As coisas não caem do céu. Se a pessoa não correr atrás, como é que vem? Até a prefeita Eliane Nunes esteve no local, acompanhando a entrega das casas. A fila caminhava lentamente, mas a emoção do momento era mais forte do que a vontade de sair do sol. Mesmo no sol quente aí, com uma dificuldade imensa para chegar até esse momento, mas todos estão muito felizes e a gente fica feliz junto com eles. Está chegando o momento, hoje todos vão receber a sua chave. A partir de amanhã, e alguns já dizem que vão mudar hoje, né? Não vai nem esperar ligar a energia. Isso visualiza bem a necessidade de cada um. O residencial Virlande Freire estão sendo entregues 1.000 unidades do programa, mas o projeto para cá é bem maior. Ainda serão construídas, em anexo, outras 600 casas. Além dessas, já estão sendo encaminhadas outras 1.400 unidades. 600 já estão bem encaminhados, né, que é o residencial, ampliar esse residencial. E as 1.600, nós já estamos elaborando o projeto já para estar encaminhando. Mas o nosso ministro, o ministro Kassab, garantiu a gente que Itaituba será eu acredito que no estado do Pará, aqui terá o maior número de casas devido a esse grande momento que nós estamos passando. Para nós é muita alegria, esse residencial é o melhor residencial do estado do Pará, falado pelo ministro, né? Está muito feliz em ter visto, nós tivemos ainda o tempinho de dar uma volta no residencial e falar mais ou menos como é que nós trabalhamos aqui, e eles ficaram realmente muito felizes e para nós foi um privilégio tê-los aqui no nosso meio e eles puderem visualizar, não só ouvir falar, mas visualizar o que tem aqui na nossa cidade. Que é hora de ir embora, agora não tem jeito, vamos embora, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, até amanhã.